Olá e bem-vindo a este vídeo que será dedicado ao Sukhoi 57, o caça russo de quinta geração que pretende ser uma resposta aos caças furtivos americanos F-22 e F-35, mas que encontrou muitos problemas em seu desenvolvimento. Só cerca de 20 aviões foram entregues até hoje, em vez dos 300 previstos. Veremos também os relatos de experiência após seu envolvimento contra a Ucrânia, mas principalmente vamos destacar o que revelam os novos vazamentos de documentos inéditos que descrevem com mais detalhes os problemas que a aeronave ainda enfrenta em seu desenvolvimento. E qual é o estado real da frota operada pela Força Aérea Russa? Para entender o Sukhoi 57, é preciso voltar aos anos 80, quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas buscava um avião para enfrentar os caças de quinta geração, como o F-22 Raptor americano, cujo desenvolvimento avançava. O desenvolvimento era ainda mais crucial para os soviéticos, que não tinham nenhum avião furtivo, enquanto os americanos já contavam com o F-117, projetado nos anos 70 e em operação desde o início dos anos 80. O colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas interrompeu o financiamento ao desenvolvimento do avião para os soviéticos. O fabricante Sukhoi seguirá investindo em projetos exploratórios, como o conhecido Sukhoi 47, com sua asa de flecha invertida que é particularmente eficiente em combates de manobra, mas isso não vai passar do estágio de demonstrador. Eles continuarão o famoso projeto de avião de quinta geração chamado PAKFA a partir de 2002. Mas como a economia russa ainda é frágil, eles vão procurar um parceiro internacional. Eles envolvem a Índia no programa com uma parceria assinada em 2007. Para os dois parceiros, é uma troca em que ambos saem ganhando. A Índia terá acesso a tecnologias de ponta para enfrentar, principalmente a China, enquanto a Rússia encontra um parceiro para financiar o avião, o que seria difícil se tivesse ficado sozinha. Mas a Índia, por sua vez, já tem algumas exigências adicionais, pois ela já considera, naquela época, que a proposta russa não é tão avançada quanto a que outros países poderiam ter lhe oferecido. Em 2007, a Índia lança uma competição para adquirir uma aeronave de quarta geração, mais incluindo Rafale, Eurofighter, Gripen, MiG-35 e F-18. Assim, a Índia já sabe o que exigir de uma aeronave russa de quinta geração, pois conhece bem as ocidentais de quarta geração, mais. Então a Índia vai pedir à Rússia que faça 43 melhorias no Sukhoi 57 para que ele atenda às suas expectativas e necessidades, com em particular motores de uma nova geração em vez daquele que estava inicialmente previsto. Esse motor é pouco potente e gera muito calor, atraindo mísseis. Consome muito combustível e a manutenção é trabalhosa. Isso é um ponto negativo que os indianos conhecem, pois já operam uma frota de Sukhoi 30 e sabem disso. A manutenção, especialmente nos motores soviéticos, é realmente algo muito pesado em comparação com os padrões internacionais. A Força Aérea Indiana também considera o design do Sukhoi 57 não permitirá que ele seja totalmente furtivo, exceto de frente, por isso solicita trabalhos para reduzir sua superfície, equivalente ao radar, ou seja, o eco que ele vai retornar, especialmente nas laterais e na parte traseira. É verdade que estudos independentes mostrados aqui analisaram a furtividade do Sukhoi 57 e justamente eles percebem que o eco é superior ou igual ao do Rafale, que não é considerado um avião furtivo. Do ponto de vista indiano, não é aceitável comprar um avião de quinta geração sem características de furtividade. A Índia também quer ter um cockpit que seja moderno, no padrão da OTAN, com interfaces homem-máquina modernas, um visor head-up e miras de capacete de nova geração. Também é importante saber que isso é um hábito na Índia. Porque, desde o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com a Rússia, ela sempre melhorou os aviões que comprou da Rússia, integrando especialmente aviônicos de origem francesa e israelense. Por exemplo, no Sukhoi 30 MKI da Índia, podemos citar a integração de visores head-up da Thales, sistemas de navegação e optrônicos franceses, além de componentes aviônicos. Os Mikoyan Gurevich, 29 indianos, usam visores de capacete topsight da Thales. Os indianos também pedem que os sensores do Sukhoi 57 sejam aprimorados, especialmente com um radar varredura eletrônica ativa. Assim, uma varredura eletrônica com antena ativa mais potente e confiável que a proposta pela NIP Tikhomirov, já que seu alcance de detecção anunciado é inferior ao que o Rafale já podia oferecer naquela época. E depois eles querem uma verdadeira fusão de dados, ou seja, entre o radar, os sensores infravermelhos e os sistemas de guerra eletrônica. Tudo precisa ser fundido para que não haja diferentes rastros se acumulando na visão tática.
E isso é verdade que é uma especialidade que falta à Rússia. Isso foi especialmente apontado durante a competição na Coreia do Sul, quando o Sukhoi 35 enfrentou o Eurofighter. Ao Rafale e ao F-15 que foram escolhidos na Coreia do Sul, mas os sul-coreanos disseram que não havia fusão de dados no avião russo mais moderno disponível nessa competição. Obviamente, isso é algo que não é aceitável do ponto de vista dos indianos. Por fim, a Índia quer que o Sukhoi 57 não repita os problemas de manutenção do Sukhoi 30 MKI já em operação no país. Um Sukhoi 57 mais confiável, modular, fácil de manter e com menos ciclos de manutenção, tornando o avião mais disponível. Então, basicamente, o que eles querem é que os russos se alinhem às boas práticas ocidentais e essas não são exigências exageradas. Os indianos querem e aceitam comprar russo, pois possuem muitos equipamentos soviéticos e russos em sua frota. Mas eles querem ter equipamentos que estejam pelo menos no nível de desempenho que sejam o padrão para uma aeronave ocidental e que seja superior às exigências que a Rússia prevê para sua própria força aérea. O primeiro voo do protótipo do Sukhoi 57 aconteceu em janeiro de 2010, ou seja, mais de 20 anos após o início do projeto. E esse voo marca, no entanto, uma etapa simbólica para o retorno da Rússia ao clube dos fabricantes de caças modernos. Como é seu primeiro avião furtivo, as primeiras entregas à Força Aérea Russa eram esperadas em 5 anos. Fala-se em mais de 400 aeronaves para os dois países e até mais de 1.000 aviões com futuros contratos de exportação, que a Rússia e a Índia, que é coparceira, esperam conquistar. O desenvolvimento do avião não vai bem. Em 2012, o avião já tinha 2 anos de atraso, acumulando 2 anos em 2 anos, e os custos, por sua vez, vão disparar, já que a Índia agora vai ter que gastar 6 bilhões de dólares em vez dos 5 previstos para comprar apenas 144 aviões, em vez dos 200 que estavam inicialmente previstos. Então temos menos aviões por um preço mais alto. E a Índia, ela também se sente desprezada pelos russos, apesar de arcar com 50% dos custos do avião. Mas os russos só permitem que eles participem de 15% dos trabalhos de pesquisa e desenvolvimento. O que eles querem, na verdade, é ter um bom avião, mas também querem gerar empregos locais e adquirir uma série de tecnologias que ainda não possuem. Até então tudo certo, mas com o tempo as coisas pioram. Em 2014, 2 eventos atrasam ainda mais o projeto. Primeiro, houve um incêndio que destruiu um dos poucos protótipos, o que impediu a continuação dos voos necessários para o desenvolvimento da aeronave. Em 2014, a Rússia ataca a Ucrânia, anexa a Crimeia e sofre sanções internacionais. Ela não pode mais obter materiais compostos, sistemas eletrônicos e máquinas-ferramenta importados da Europa e Estados Unidos da América, essenciais para fabricar seu avião. Portanto, Moscou vai começar a buscar alternativas localmente ou por meio de países terceiros. Ela vai comprar peças ou equipamentos usados via Turquia e outros países. Isso leva tempo e exige novos investimentos ou custos extras para equipamentos antes importados por intermediários. Em 2015, vários relatórios indianos apontam que o Sukhoi 57 não cumpre os requisitos de um caça de quinta geração. Enquanto isso, o custo da participação indiana no desenvolvimento da aeronave já passa de 6 bilhões de dólares e, paralelamente, a concorrência por um caça comprado pronto no exterior foi concluída e o Rafale venceu. E essa escolha vai ser uma verdadeira revelação para os indianos, pois agora eles sabem o real valor do Rafale. E quais são os planos de desenvolvimento que estão sendo feitos com um avião que já está operacional. Além disso, a França oferece compensações industriais claras, enquanto, ao contrário, os russos não conseguem atingir os objetivos técnicos previstos para o seu avião Sukhoi 57. Nessa data, os primeiros Sukhoi 57 operacionais já deveriam ter sido entregues à Força Aérea Russa. Mas as entregas foram adiadas por mais 3 anos, e a cada ano a dificuldade continua, já que o projeto Sukhoi 57 atrasa quase 1 ano e tem um custo extra de 1 bilhão de dólares a cada ano, e as entregas agora só devem acontecer em 2019 para a Rússia, enquanto a Índia agora precisa desembolsar 7 bilhões de dólares apenas para as etapas de pesquisa e desenvolvimento. Então aí, os indianos começam oficialmente a questionar a relevância da compra, já que a relação entre o custo real e a utilidade operacional do avião piora com o tempo. E para tentar salvar a parceria, chegou-se até a considerar, em determinado momento, simplesmente começar do zero, esquece-se o Sukhoi 57 e propõe-se um Sukhoi 35 um pouco melhor e mais furtivo. Então preferem melhorar o Sukhoi 35 em vez de seguir com o Sukhoi 57, onde enfrentam muitas dificuldades.
Os indianos não aceitam isso, pois os russos já venderam o Sukhoi 35 para a China. Eles não podem comprar algo só um pouco melhor do que os chineses, eles realmente precisam de algo que seja de fato superior. No fim de 2017, os indianos descobrem que a Rússia também não cumprirá os compromissos com os custos operacionais do avião, e a manutenção o deixará inacessível para as finanças indianas. Lembra o que o F-35 americano faz com todos os clientes que decidiram comprá-lo? Com custo por hora igual ao do F-16 que deveria substituir? Ou seja, em torno de 25 a 28 mil dólares por hora de voo, enquanto na verdade está acima de 40 mil dólares, o que faz com que o avião seja simplesmente inacessível. Os indianos percebem que acabarão na mesma situação, algo que obviamente não é aceitável. Esse é um dos novos fatores que levarão a Índia a cancelar e abandonar totalmente o Sukhoi 57 em abril de 2018, com todos os centenas de milhões de dólares que eles já investiram, tudo isso em pura perda. Então, os indianos se soltam e revelam tudo o que criticam no avião em 2018. Segundo oficiais indianos, o Sukhoi 57 apresenta projeto defeituoso e motores abaixo dos padrões ocidentais. Segundo eles, sua industrialização não permitiria atingir o nível de furtividade anunciado. E é verdade que quando víamos as imagens que eram compartilhadas, sempre encontrávamos defeitos na aeronave. Isso é inaceitável para um avião furtivo. O radar do Sukhoi 57 é considerado inadequado. E o problema para a Rússia é que, com a saída da Índia, bem, eles perdem mais uma vez de 5 a 6 bilhões de dólares que deveriam contribuir para o desenvolvimento do avião. Mas além dessa perda de financiamento, logicamente, você tem 2 vezes menos aviões para produzir e vender. Isso faz os custos de pesquisa e desenvolvimento serem divididos entre menos aeronaves. E isso aumenta muito o custo unitário de cada avião. Os engenheiros do Sukhoi 57 seguirão trabalhando no avião, adiando desenvolvimentos fundamentais, principalmente dos motores. E, portanto, é finalmente uma versão simplificada que será fornecida à Rússia para que um primeiro voo possa acontecer no dia de Natal do ano de 2020. E então, em 2020, a Rússia só tem um único avião que está em um nível inferior ao que estava previsto. Ele não tem motor nem todos os sensores. Na Lei de Programação Militar Russa de 2016-2020, previa-se que teriam 60 aviões até esse prazo, um contra 60. Então, para rentabilizar pesquisas e atrair clientes, a Sukhoi tentará criar derivados do Sukhoi 57 para o mercado de exportação. Primeiro, ao drone de combate furtivo S-70 Okhotnik, apresentado em 2020, que deve interessar Índia, China e países do Golfo. Em 2021, ele apresenta o Sukhoi 75, uma versão menor do Sukhoi 57 com um só motor, e esperam exportar para Emirados, Vietnã, Argentina e Turquia, entre outros. Em ambos os casos, as aeronaves usam aviônica, sensores, motor e tecnologias furtivas do Sukhoi 57. Isso permite grandes economias e, teoricamente, aeronaves com ótimo custo-benefício. Mas em 2022, a Rússia invade novamente a Ucrânia com essa guerra de alta intensidade desde fevereiro. E isso vai complicar ainda mais o programa do Sukhoi 57, assim como seus derivados. Primeiro, porque a Rússia está sofrendo mais uma vez novas sanções. Ela vai ter ainda mais dificuldades para obter as máquinas necessárias para a produção de sua aeronave. Porém, é no operacional que as críticas mais importam, já que a pequena dezena de Sukhoi 57 que já foram entregues à Força Aérea Russa se destacam por sua ausência. Ou seja, não os vemos na linha de frente ucraniana, sendo que eles deveriam ser a ponta de lança da Rússia. É um pouco decepcionante, uma má publicidade feita no início desta guerra. Na verdade, é o oposto, não é só decepção, é uma catástrofe. A aviação russa perde dezenas de caças em combate, tanto que até mesmo os Emirados Árabes Unidos retiram o apoio financeiro que tinham colocado no Sukhoi 57 em maio de 2022, quando eles eram o único parceiro no desenvolvimento do avião e de seus derivados. E a Rússia ainda vai esperar mais 2 anos para tentar colocar seu avião de volta em destaque na Ucrânia e ao adotar postura mais agressiva nas exportações, tanto da aeronave quanto de suas variantes. Desde o verão de 2024, o Sukhoi 57 tem participado mais de operações contra a Ucrânia, e então começaremos a ver imagens aparecendo novamente. Mesmo assim, sua contribuição é modesta e representa menos de 1% das missões da Força Aérea Russa, e até mesmo no que os russos dizem sobre isso,
Eles explicam que o avião não corre absolutamente nenhum risco, já que eles apenas disparam mísseis de longo alcance, como o míssil KH-69 com alcance superior a 400 km. Russos afirmam que o Sukhoi 57 fez mais 3 tipos de missões, mas não apresentam provas nem imagens, com, em particular, ataques de supressão da defesa aérea disparando o míssil KH-58U, que também tem alcance de 250 km, ou então com o disparo da munição híbrida drone-míssil, chamada S-71M, e que supostamente seria capaz de fazer uma espécie de patrulha no céu antes de encontrar um alvo e destruí-lo. Vocês viram a 2024 alvo da ofensiva de comunicação? Já que, obviamente, não é muito comum ter patentes públicas para o uso de novas armas, isso é só outra jogada de marketing. Os russos dizem, finalmente, que o Sukhoi 57 também é usado como avião de proteção aérea. Ou seja, ele vai garantir a cobertura antiaérea para os aviões que realmente correm riscos. Quando um Sukhoi 34 se aproxima da linha de frente para lançar bombas planadoras, o Sukhoi 57 fica atrás tentando detectar a presença de F-16 ucraniano na área. Mas, de novo, ele permanece distante. Eles também não se arriscam. Mas é absolutamente inútil usar esse avião para esse tipo de missão. Um avião furtivo. Podemos esperar que ele seja justamente projetado para se aproximar da linha de frente, para se aproximar da defesa inimiga, para poder lançar suas bombas planadoras mais profundamente no interior da Ucrânia. E aí, o fato de ficar na retaguarda sobre o território russo ou atrás de outros aviões, que esses sim não são considerados furtivos. Mais uma vez, operacionalmente, isso é mais um fracasso do ponto de vista da comunicação. Aliás, é simples. Isso significa simplesmente que a Rússia não confia o suficiente em seu avião para enviá-lo para áreas contestadas, inclusive sobre o próprio território deles. Ou seja, eles ficam cada vez mais longe. O objetivo é impedir que o Sukhoi 57 tenha o mesmo destino do Sukhoi 35 abatido por um F-16 ucraniano. O F-16 de primeira geração fornecido à Ucrânia abateu um Sukhoi 35 causando grande alvoroço, ou até se aproximar dos Patriots. Se forem furtivos, devem chegar a dezenas de quilômetros da defesa aérea ucraniana. Os russos não ousam fazer isso porque sabem que sua aeronave não é tão furtiva quanto afirmam. Mas mesmo tomando todos esses cuidados, toda essa operação de comunicação russa vai desmoronar quando um ou dois Sukhoi 57 são atingidos no solo por um ataque ucraniano a longa distância, com danos comprovados por imagens de satélite. Ainda assim, é preciso saber que a Rússia carece gravemente de meios de reabastecimento. E que, portanto, eles são obrigados a posicionar seus caças que fazem missões sobre a Ucrânia, próximos da Ucrânia, ou seja, a menos de 600 quilômetros da linha de frente, e isso está ao alcance dos drones kamikazes e mísseis de longo alcance ucranianos. Por isso, conseguiram atingir aeronaves no solo. Então, para recuperar a reputação do avião, a Rússia vai empregar o Sukhoi 57 em uma missão que, nesse caso, seria impossível de realizar com outra aeronave. E no final de 2024, eles enviam a dupla, com seu drone S-70 Sukhotnik, provavelmente para testar sensores ou simular bombardeio em condições reais. Mas o problema é que nesse primeiro voo, o drone não responde mais aos comandos do seu piloto e voa em linha reta, direto para a Ucrânia. E então, para que o drone, que contém todos os segredos do Sukhoi 57, não seja recuperado pelos ucranianos, os russos tomam a decisão de destruir o drone Sukhotnik com os mísseis do Sukhoi 57, veja aqui. Assim, o Sukhoi 57 conquista sua primeira vitória aérea. Azar, mas era isso. Um fogo amigo intencional. Mas, infelizmente, para a Rússia, isso não muda nada, pois essa escolha, essa decisão de abater o próprio drone, aconteceu tarde demais. E o S-70 cai do lado ucraniano, onde é analisado em detalhes. Aqui você vê os destroços e a carcaça do aparelho, recuperados em bom estado no solo. E aí, isso é uma verdadeira mina de ouro para a Ucrânia e para seus aliados. Para o aparelho, já que as tecnologias mais modernas que equipam os aparelhos russos de quinta geração poderão ser analisadas. E então, sabemos, por exemplo, que os sensores do drone puderam ser recuperados, que esses sistemas de detecção infravermelha utilizavam, na verdade, componentes ocidentais. Nos módulos de comunicação, usaram componentes ocidentais e priorizaram sistemas sem proteção contra interferências, o que certamente explica por que o S-70 parou de responder aos comandos e foi direto em direção à Ucrânia.
Ele foi simplesmente interferido pelos sistemas de guerra eletrônica ucranianos. Podem chegar a dezenas ou centenas de quilômetros em certos sistemas, especialmente bloqueando o sistema de posicionamento global. Assim, temos acesso total às tecnologias de furtividade russas e descobrimos que, na verdade, são apenas materiais mais simples, que correspondem às primeiras gerações de revestimentos furtivos, sem as tintas sofisticadas que há nos Estados Unidos. Portanto, estamos muito distantes do que a Rússia diz. Além da própria forma, que já havia sido criticada pelos indianos e pelos ucranianos, como de costume, que eles vão recuperar e analisar esse S-70, e eles têm o costume de cortar os aviões russos que são abatidos e vender esses pequenos pedaços em forma de chaveiros. É por isso que eu tenho toda uma coleção atrás de mim. E o que eles fizeram com o S-70, você está vendo? O S-70, eu tenho um pedaço dele em casa. Ou seja, aqui eu tenho a tecnologia de furtividade mais avançada de que os russos podem dispor. E, obviamente, seus clientes também. Isso significa que toda a furtividade que eles alegavam poder oferecer com o Sukhoi 57, obviamente, foi zerada. Então, quando seus adversários conseguem recuperar sua eletrônica, seus sensores, suas tecnologias de furtividade, obviamente a aeronave perde muito do seu interesse. Todos os concorrentes da Rússia e de seus clientes poderão criar contramedidas que reduzirão muito a eficácia e relevância operacional do Sukhoi 57 e seus derivados. Mas isso não é tudo. E o pesadelo vai continuar, pois agora volto aos documentos secretos que acabaram de vazar. Estamos em agosto de 2025. Primeiro, é preciso saber que a elite dos hackers mundiais começou a atacar a Rússia desde o início da guerra com muito sucesso. Como o grupo Anonymous, que afetou as imagens de satélite do serviço espacial russo Roscosmos, e que até divulgou documentos internos para provar seu sucesso. Também houve o vazamento de mais de 2 milhões de documentos ultraconfidenciais que detalham tudo sobre a dissuasão nuclear russa. Podemos também citar o roubo de todos os documentos de produção do fabricante de aviões Tupolev, ou então, em julho passado, a paralisação total da Gascar, que é o maior produtor russo de drones, com a destruição dos servidores, a recuperação dos dados do projeto e a exposição de informações embaraçosas, como a cooperação com os chineses. Nas operações do exército russo, documentos mostram que desde 2013 a Marinha Russa treina bombardeios contra países da Europa Ocidental, como a França. E então, entre todos esses ataques cibernéticos, temos um acúmulo de vazamentos de documentos que dizem respeito ao Sukhoi 57 e que trazem novas revelações que podem ser consideradas embaraçosas. Se quisermos ser gentis, já sabemos que a produção do avião ainda depende de sistemas ocidentais em 2024-2025 e que a Rússia não consegue mais adquirir equipamentos devido às sanções. Isso provavelmente explica por que a fábrica Sukhoi entregou apenas 6 aviões em 2024 contra 12 em 2023. Os documentos revelam que os russos não conseguem adquirir equipamentos indispensáveis tanto para a produção industrial das aeronaves quanto para finalizar blocos tecnológicos essenciais do avião, como o sistema de comunicação MPPU-50, que deve garantir a comunicação via satélite e permitir que o radar funcione corretamente. Eles enfrentam o mesmo problema com o sistema de mira 101 KSN sem conseguir finalizá-lo ou produzi-lo. Mas nessa área, no campo da optrônica, isso não é realmente uma surpresa. Porque eu lembro vocês que a Rússia teve que integrar uma versão reduzida do pod Damocles, o pod do Rafale da época, para integrá-lo no Sukhoi 34. Foi a única forma que encontraram de oferecer um pod de designação e reconhecimento infravermelho eficaz. Produziu sob licença um produto inferior fornecido pela França. Bom, quando eles não podiam mais acessar essa tecnologia, eles já estavam muito atrasados na época, isso acaba dando errado para eles. E tudo isso, todas essas dificuldades acabam resultando na entrega de aviões que não possuem as capacidades básicas de qualquer caça moderno. Vou repetir essa informação para vocês. Esses documentos mostram, eles provam que o exército russo possui aviões que estão incompletos, que são inaptos para o combate e que eles os recebem assim mesmo. Só para permitir que a Sukhoi tente encontrar clientes para exportação, para possibilitar finalizar e completar esse avião. E que essa escolha de colocar aviões em combate, sendo aparelhos que não estão finalizados. Bem, isso levou a desempenhos operacionais abaixo do esperado e a perda desse S-70 e, consequentemente, de todas as tecnologias que eles tinham tentado desenvolver. Então, obviamente, isso é dramático, mas em paralelo a esses esforços operacionais no campo e a esses vazamentos. Bem, a Rússia vai tentar mesmo assim, porque é isso.
O objetivo dele é vender o avião, por isso o exibe em várias feiras. Isso resultou novamente em maus desempenhos e comunicação extremamente negativa. Como eu disse, os primeiros Sukhoi 57 foram entregues. Eles apresentavam muitos defeitos em suas funções, com rebites visíveis, com uma pintura que parecia ter sido feita com uma colher de pedreiro, com bolhas na cabine. Na época, a Rússia dizia que eram só protótipos e que a versão final dos aviões seria melhor. Mas ao exibirem seu avião no salão chinês de Zhuhai, causaram grande polêmica. Porque a industrialização ainda não parece estar à altura das exigências de uma aeronave furtiva. E os chineses compartilharam muitas imagens que criticam abertamente o avião e que até destacam uma montagem muito grosseira e tampas de parafusos que ficam aparentes. Portanto, é preciso reconhecer que isso não é nada sutil nem diplomático por parte da Rússia. Compartilhar, 3 dias antes do Salão de Zhuhai, artigos que afirmam que o Sukhoi 57 é superior a tudo o que a China pode produzir. Então, obviamente, isso irritou os chineses, e os chineses simplesmente colocaram os russos em seu devido lugar. E então, eles também vão tentar voltar para a Índia, primeiro propondo um Sukhoi 57 navalizado para equipar o porta-aviões indiano. No final, o Rafale vence a competição. No Salão Aero Índia, o Sukhoi 57 ficou no mesmo pátio que o F-35 americano. O que também foi uma desvantagem para ele, já que muitos jornais fizeram comparações desfavoráveis ao Sukhoi 57 e quando a Rússia quis oferecer à Índia seu duo Sukhoi 57 S-70, bem, tivemos simplesmente militares indianos revelando que o Sukhoi 57 utilizava componentes chineses, chips chineses. O que, entre parênteses, para um avião que busca soberania, componentes chineses para a Índia não funcionam, já que são concorrentes e até possíveis inimigos em uma guerra futura. Continuam sendo rivais estratégicos. Isso impede qualquer compra local do Sukhoi 57 pela Índia. E, aliás, entre parênteses, provavelmente é por isso que eles reforçaram o interesse pelo Rafale. Com ótimas perspectivas para a aquisição de mais 112 Rafales pela Força Aérea Indiana, a negociação deve ocorrer nos próximos meses. E o pesadelo continua. O Sukhoi 57 retorna da Índia para a Rússia. Quando ele fizer escala no Irã, vai ter problemas no motor que vão obrigá-lo a ficar lá por vários dias. Com tentativas frustradas de decolar, ele precisa pousar novamente. É realmente dramático. Mas vamos lá. Vamos tentar ver o lado positivo agora. O copo, na verdade, está 10% cheio, pois ainda há alguns fatores positivos. Tem quase 2 boas notícias. Em dezembro de 2024, vimos pela primeira vez um Sukhoi 57 com o motor SDL 30 correto. Você o reconhece porque não tem mais o formato redondo dos motores tradicionais. Ele é muito mais achatado, um pouco parecido com o que temos, por exemplo, no Neurone francês, o drone de combate francês, ou então no F-20. Isso vai mascarar parte da radiação infravermelha dos bocais, tornando-o menos detectável. A Rússia diz que esse motor estará pronto em 2027, permitindo o supercruzeiro capacidade que nenhum avião russo tem até hoje. Supercruzeiro é voar acima da velocidade do som sem usar o pós-combustor, que gera muito calor e consome muito combustível. Isso seria um avanço, pois todos os aviões já fazem isso, exceto os russos. Como você sabe, Rafale, Gripen e Eurofighter já contam com essa funcionalidade. Avião de 5ª ou 4ª geração moderno sem supercruzeiro? Os russos afirmam que terão em 2027, mas a melhor notícia, obviamente, para a Rússia e para o Sukhoi 57 é que a Argélia assinou, no final de 2024, um contrato de $2 bilhões para a aquisição de 14 aeronaves, com 6 entregas previstas para 2025 e 8 entregas previstas para 2026. O problema é que, também aqui, estamos hoje em agosto de 2025 e nenhuma aeronave foi entregue. A Sukhoi só fabricou 2 aviões nos primeiros 4 meses do ano. Isso indica nova desaceleração além do ritmo já lento de 2024 e, portanto, o objetivo oficial da Sukhoi da Rússia de entregar 76 aviões até 2028 é totalmente utópico mais uma vez, mesmo aceitando entregar aviões que estariam incompletos. Na Argélia, é preciso admitir que HTRUS é totalmente automático e isso não depende da qualidade dos equipamentos adquiridos.
um pouco como Israel ou o Japão, que sempre vão se obrigar a comprar dos americanos, não importa o que eles vão vender. Assim, a Argélia é o único país que comprou os aviões que foram projetados pela Rússia após a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Assim, eles são os únicos clientes internacionais do Sukhoi 34 e do Sukhoi 57. E o mais louco é que eles compram equipamento russo sem negociar, enquanto os outros clientes da aviação russa, seja na Índia, Brasil, Malásia ou China, eles buscam compensações industriais para gerar empregos locais e desenvolver tecnologia, mas a Argélia não faz isso. Além disso, continuam comprando aviões, mesmo insatisfeitos com os aparelhos fornecidos. Por exemplo, quando a Argélia tinha seus Mikoyan Gurevich 29, que estavam muito aquém do esperado, eles devolveram em troca da compra de derivados do Sukhoi 30 indiano por um preço supostamente muito vantajoso. Os Sukhoi 34 encomendados em 2019 previstos para entrega antes de 2025 ainda não chegaram. Também podemos citar os Sukhoi 35 aceitos pela Argélia em março de 2025. Esses aparelhos foram recusados pelo Egito no fim de 2021, simplesmente porque eles não estavam no nível e eles tinham sido muito claros. O radar foi considerado obsoleto. O Sukhoi 35 é o último caça de geração 4.5 com radar de varredura eletrônica passiva, enquanto os demais já usam antenas ativas. O sistema de guerra eletrônica da aeronave é fraco, os motores consomem muito e tem assinatura térmica e acústica alta. E a gente realmente tem a impressão de que a Argélia está permitindo que a Rússia se desfaça desses aviões que tinham sido recusados por seu cliente e que estavam parados em estacionamentos há 5 anos. Tudo isso para dizer que o Sukhoi 57, obviamente, está muito, muito longe de alcançar o nível do F-20 e 2 americano. Essa era a ambição inicial desse projeto. Enquanto as sanções ocidentais contra a Rússia continuarem, dificilmente conseguirão finalizá-lo. Mesmo assim, podemos estimar que seriam apenas do nível de um avião 4++ como Rafale ou Eurofighter. Mas, mais uma vez, não é nada certo que eles sejam capazes de atingir esse nível. E menos ainda de poder atender às exigências de um verdadeiro avião de quinta geração. Esse estado de ser furtivo, de possuir sensores ultramodernos ou capacidades de guerra em rede, que são justamente as capacidades que chegam ao Rafale com seu novo radar e o conjunto associado ao Sandar F5, do qual falei em um vídeo dedicado. Mesmo que russos atingissem todos os objetivos, as tecnologias do avião foram recuperadas pela Ucrânia, e assim por nós. E isso vai reduzir dramaticamente, as capacidades operacionais do Sukhoi quando ele estiver em confronto com outros aviões ocidentais. Então, esse selo de combate da Provença que os russos tentam colar no avião deles não vale muita coisa. Mais uma vez, a aeronave só cumpre missões sem importância que poderiam ser feitas por modelos anteriores. E com certeza não é o contrato com a Argélia que vai mudar alguma coisa, já que a Argélia compra tudo que é russo sem qualquer concorrência. Ao contrário, por exemplo, do Egito, que comprou J-10 em vez de aeronaves russas quando quis substituir seus F-16 no ano passado. Portanto, o Sukhoi 57 nunca será um avião de quinta geração, a menos que a Rússia se resigne a recorrer aos chineses, que certamente já desenvolveram parte das tecnologias que faltam à Rússia. Mas isso realmente parece o canto do cisne para os russos, que vão ter que sobreviver sem exportação, com os poucos pedidos locais do Estado russo. E a longo prazo, eles certamente poderiam ser engolidos pelo ogro chinês, que certamente terá o prazer de poder aproveitar os engenheiros russos em seus inúmeros projetos nos setores aeronáutico, espacial e de defesa. Porque os chineses, por sua vez, têm projetos, têm dinheiro e têm muita tecnologia, eles desenvolvem de forma acelerada. Se gostou, todas as fontes usadas, incluindo vazamentos recentes de peitos, estão na descrição do vídeo. E mais uma vez, vamos continuar falando de aviação, da Ucrânia e de defesa no canal. Eu digo até muito em breve, muito em breve.